estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Irislene Andrade, sua professora de matemática, e quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação entre a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Agora, abençoado, vamos aprender! Sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de hoje. Fiquem ligados, pois temos muitas informações para vocês e vamos começar assistindo a essa cena. Então, abençoados, agora a gente vai continuar a aula aqui da cozinha, porque eu quero preparar um bolo que vai ficar delicioso. E eu tô aqui olhando os ingredientes, conferindo e verifiquei aqui na receita que eu preciso de 3/4 de xícara de trigo. Porém, eu tô sem o dosador, sem aquele copo medidor. E agora, será que eu vou conseguir fazer ou será que eu vou ficar só na vontade? Pensando um pouquinho, 3/4 de xícara. Eu posso pegar uma xícara, dividir em 4 partes iguais e encher 3 de trigo. Assim eu vou conseguir realizar todas as etapas para poder conseguir fazer esse bolo. E aí, será que vai ficar bom? Acabei de pensar numa coisa aqui. O professor Newton come bastante. Eu acho que eu vou fazer mais uma receita para que a gente possa, receber os amigos e conseguir se divertir um pouquinho também. Só que tem um detalhe. Eu vou precisar encher quantas dessas partes aqui, já que eu tenho 3/4? 3/4 mais 3/4, 3 partes mais 3 partes, 6 partes, ok. Mas e aí? Quando eu encher tudo, vão ser 4 partes. Como é que eu vou encher 6? Já sei, eu posso encher tudo e aí eu completo uma xícara e depois eu encho mais 2 partes, que vai dar exatamente na metade de uma xícara. Assim eu vou conseguir fazer 2 receitas, chamar os amigos e se divertir. O que você achou? Não é muito bom a gente conhecer matemática, conhecer os princípios e aplicar na vida, no dia a dia? Matemática não é só número, matemática é solução. Como nós podemos observar nessa cena, fizemos a alusão a algumas frações. As frações pertencem ao conjunto dos números racionais. As frações indicadas na cena foram 3/4 de xícara de trigo. Quando nós precisamos dobrar a receita, então a gente precisou fazer a soma de 3/4 mais 3/4. Isso resultou em 6/4. Vimos também que 4/4 indica uma xícara de trigo cheia e 1/2 indica metade de uma xícara. Lembrando, toda fração pode ser representada na forma decimal, então 3/4 é o equivalente a 0,75. Como é que eu faço isso, professora? Lembra, abençoado, que para a gente encontrar a representação decimal, basta realizar a divisão da fração. 3 dividido para 4 dá 0,75. 6 dividido para 4 dá 1,5. 4 dividido para 4 vai dar 1 inteiro e 1 dividido para 2, 0,75. Lembra lá na aula de números racionais que a gente viu que toda fração também pode ser representada de forma percentual? Então, analisando as frações da cena, nós temos 0,75 é o mesmo que 75%. Professora, como é que eu saio de 0,75 e chego em 75%? É só multiplicar por 100. Lembra da nossa aula de números racionais? Então, quanto é que fica? 1,5. Em termos percentuais, 150%. E 4 por 4, que equivale ao inteiro. Um inteiro é o mesmo que 100%. E 1 sobre 2, 0,5, fica o quê? 50%. Muito bem. Vimos também na cena que houve a necessidade da gente realizar a soma das frações 3/4 pelo dobro da receita. Quando a gente precisou dobrar a receita, então a gente teve que pensar um pouquinho. Então eu vou ter que somar 3/4 mais 3/4. Como é que a gente soma a fração? Isso mesmo, precisa ter o mesmo denominador. E nesse caso aí, nós tínhamos, então a gente repetiu 4 e fez a operação com os numeradores. 3 mais 3 igual a 6/4. Simplificação de fração, o que é isso? É realizar a divisão tanto do numerador quanto pelo denominador através do mesmo número. Então, 6/4 dividido por 2 vai resultar em 3/2. Então, quando eu digo assim, 6/4 e 3/2, eu estou falando da mesma quantidade. Então, eu posso dizer que essas duas frações são frações equivalentes. Então, acompanha aqui comigo, frações equivalentes. 6/4 é o mesmo que 3/2. E isso também é igual a 1 unidade inteira mais 1,5. Lembra? Quando a gente precisou dobrar a receita, a gente ficou com uma xícara inteira e mais a metade de uma xícara. Lembrando, ele preencheu 2 de um total de 4. Então, 2/4 é equivalente a 1,5. Vimos também que a gente pode multiplicar essas frações, Já que a gente está falando de frações iguais, 3/4 mais 3/4, se eu fizer a multiplicação por 2, eu também vou chegar no resultado final. Rapaz, eu senti o cheiro lá de fora, hein? Que bolo bonito. Isso, tá aqui, ó, o seu pedaço especialmente. Deixa eu provar. Sabe o que me lembrou? O bolo que você trouxe lá de presente Figueiredo pra mim. Ah, lembro sim. Inclusive, eu fui recentemente lá de novo. Foi?
E tu gastou quanto tempo pra ir pra lá? Bem, estava muito perigoso, então estava chovendo bastante, então eu fui a uns 60 km por hora, demorei 2 horas para chegar mais ou menos. Foi? Eu não sei qual foi a quilometragem que eu fui, a velocidade, na verdade. Mas eu sei que eu gastei mais ou menos 1h30. Será que dá pra saber a velocidade? Ah, tem sim, isso envolve grandezas proporcionais. Vem comigo. Bom. Vamos agora ajudar então o professor Newton a fazer esse cálculo. O que nós temos aí? Nós estamos falando de duas grandezas. Que grandezas são essas? Velocidade e tempo. Muito bem, a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em horas. A professora desenvolveu uma velocidade de 60 km por hora em 2 horas. E o professor, da última vez que foi a Presidente Figueiredo, chegou lá em 1h30, ou seja, 1,5 de hora. Vamos lembrar um pouquinho a respeito das grandezas proporcionais. Vamos lá, se eu aumento a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Isso, se eu aumento a velocidade, o meu tempo vai diminuir. Lembra que existem 2 tipos de grandezas proporcionais? A diretamente e a inversamente? Então, nesse caso, a gente tem o quê? Isso mesmo, grandezas inversamente proporcionais. E aí, na hora da gente montar as duas razões para formar a proporção, a gente tem que inverter uma das frações para que a gente consiga a proporção correta. Então, vai ficar assim, ó, 60 está para x, assim como 1,5 está para 2. E aí, a gente juntando isso numa proporção, vai ficar 60 vezes 2 igual ao quê? 120. 1,5 vezes x é igual a 1,5x. O que a gente fez aqui, professora? Não tô lembrando. Nós utilizamos a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí, ó, a gente tem uma equação de primeiro grau simples. É só a gente isolar o x para resolver. Então, vai ficar 1,5 que está multiplicando, vai passar dividindo. E 120 dividido por 1,5 é igual a 80 km por hora. Então, queridos, a professora Iris passou a bola para mim para a gente revisar um pouco sobre área de figuras planas. Lembra ainda? Ah, tu vai lembrar. Olha só, a gente tem essas figuras planas aqui, lembra delas? Um tal de quadrado. Lembra do quadrado? Como é que calcularam um quadrado? É só multiplicar o A vezes A, e A vezes A é A ao quadrado. A gente costuma falar que é o lado ao quadrado, né? Lembra do retângulo? Esse teu quadro aí, o formato da televisão, que são retângulos. A gente costuma calcular a área, base vezes altura. É a mais básica de todas, né? Nós temos também os triângulos. Para calcular a área, é a base vezes a altura. Não te esquece que a altura sempre forma um ângulo de 90 graus com a base, beleza? Nós temos também um tal de paralelogramo. Lembra dele? O nome já está dando mais ou menos a definição. É uma figura formada por retas paralelas. E a altura, olha a altura lá, ó, sempre formando um ângulo de 90 graus com a base. Como é que se calcula, professor? Bem parecido com o retângulo, base vezes altura. Lembra do círculo? Círculo é só a gente calcular o raio ao quadrado vezes uma constante que a gente chama de π. E a fórmula fica π vezes o raio ao quadrado. E nós temos ainda um tal de trapézio. O trapézio tem 2 bases, hein? Uma base menor, representada pelo Bzinho minúsculo, e uma base maior, representada pelo Bzão. E a altura, não te esquece, sempre formando 90 graus. Vou repetir isso 3 vezes só hoje, né? E aí, para calcular a área, fácil, né? Base maior mais a base menor, multiplicado pela altura. Não te esquece de dividir tudo isso por 2. E o próximo é o losango, que é aquela pipa que tu faz para soltar papagaio, lembra dela? Pois é. E do losango a gente tem a diagonal maior e a diagonal menor. Lembra? As diagonais são essas linhas que saem de um vértice até o outro oposto, que está do outro lado. O que você vai fazer? Multiplica essas duas diagonais. Diagonal maior vezes a diagonal menor, divide por 2, fechou. Isso são as áreas das figuras planas. Professor, tem exemplo? Tem mesmo? Bora lá. Olha só que legal, gente. Um dia estava pensando em construir uma casa e gostei muito desse modelo que está aí do lado. Aí a pergunta para tu é a seguinte: qual a área do telhado e o perímetro da porta e da janela? E vamos lá, hein? Para resolver, vamos começar separando os elementos. O telhado tem a forma de um triângulo. E a gente acabou de ver que para calcular a área de um triângulo, a gente precisa saber a medida da base e a medida da altura. Professor, é só contar ali? É só contar ali. Ver quantos quadradinhos tem na nossa base. Muito bem.
10. Então são 10 unidades. Quantos quadradinhos a gente tem na altura? 5. E agora? Aplica a fórmula. 10 vezes 5 dividido por 2, a área do telhado da minha casa vai ter 25 unidades de medida de área. Agora, perímetro. Lembra de perímetro? Professor, só não deu a forma de perímetro. É porque a forma de perímetro, meu queridinho, é muito fácil. Sabe o que você faz? Só é contar os lados do quadradinho que estão dentro da figura. A porta, que tem esse formato retangular, a gente conta. Quantos quadradinhos tem lá? O contorno do quadradinho lá embaixo. Eu vou começar lá de baixo. Começa comigo. 1, 2, 3. Vamos subir. 3, 4, 5, 6. Lá em cima. 7, 8, 9. Do outro lado. 10, 11, 12, 13. 14. 14 unidades. E a janela, que tem esse formato de um quadrado. Se a gente contar o contorno, vai dar 12 unidades. Respondemos nossa questão, beleza? Vamos para mais uma? Então vamos lá, chegamos no exemplo de número 3, que diz assim, ó, usando as propriedades dos polígonos e triângulos, coloque um emoji. Eita, que ele tá com raiva ali dizendo não, hein? Para as afirmativas falsas e um emojizinho todo abusadão nas afirmativas verdadeiras. Letra A. Todo quadrado é um paralelogramo. Tu lembra de quadrado? Pois é, esse quadrado tem as propriedades de um paralelogramo? Tem, porque para ser paralelogramo, preciso que os seus lados sejam paralelos. Lembra que o paralelogramo tem exatamente isso? Tem até esse nome em homenagem às retas paralelas? Então, todo quadrado é um paralelogramo? Bota o emojizinho abusadinho que tá certo. Letra B. O trapézio que possui dois lados iguais é chamado de trapézio isósceles? Bota o abusadinho lá também que tá certo também. O trapézio que possui dois lados iguais, o nome dele é trapézio isósceles. Se o trapézio possuísse todos os lados diferentes, você lembra como é que ficaria lá o nome dele? Ah, lembrou? Não lembrou? Escaleno, é isso aí. Letra C. Se um triângulo possui todos os ângulos agudos... Ih, rapaz, lembra dos ângulos agudos? São ângulos que têm a medida, ela é menor que 90 graus. Então, se os três ângulos são agudos, o nome desse triângulo é obtusângulo. E agora? Agora acho que a gente vai botar o senhorzinho ali que está com raiva, aquele emojizinho ali, dizendo que está errado. Porque se ele tem os três ângulos agudos, o nome dele é bem esquisito, né? Acutângulo. Agora olha a letra D. Se todos os lados de um triângulo são diferentes, então o nome desse triângulo é escaleno. Bota o abusadinho aí que tá certo. Vamos lembrar? Triângulos com lados iguais, equiláteros. Triângulos com dois lados iguais, a gente chama ele de, lembrou? Isósceles. E três lados diferentes, esse aí é o escaleno. Bora para mais uma, gente. E olha só essa daqui. O professor Newton pediu uma pizza que veio em uma embalagem na forma de um octógono regular. Lembrou? Octógono, 8 lados. Regular, os lados são iguais. Como a figura está mostrando ali. Ao comer todos... Ih, rapaz, bagunçaram comigo, foi? Ao comer todos os pedaços, só porque eu sou assim, comi toda a pizza? Rapaz, ao comer todos os pedaços da pizza, o homem ficou empolgado e calculou o ângulo interno da embalagem. Olha só, gente, comi toda a pizza, né? Vamos ver. A medida correta do ângulo alfa, que é aquele ângulo que está destacado, o ângulo interno, calculado pelo professor depois de ficar cheio, é quanto? Lembra da fórmula? Vamos ver aqui como é que fica a resolução na fórmula. Ó, fórmula do ângulo interno, n menos 2 vezes 180 dividido por n. Só precisa desse n. E ele deu. Professor, ele deu o número de lados? Sim, quando ele falou octógono. Octógono é um polígono que tem 8 lados. Então, onde você está vendo n, taca ali um 8 ali, ó. Agora é só fazer a continha, né? Começando em cima. 8 menos 2 é 6. 6 vezes 180 dá 1080, que dividido por 8, nem precisou comer a pizza toda, né? 135 graus, ok? Ufa, hoje a aula tá corrida, tem bastante informação, abençoado. Fica ligado aí. Mas eu e o professor já terminamos a nossa parte. Agora chegou a sua vez. Vamos exercitar. Questão 1. A camisa desenhada na malha de quadrados representa do total de quadrados da malha, qual razão? 59 está para 112, 29 está para 56, 15 está para 28 ou 61 está para 112? Relógio da tela.
Vejamos então. Ele quer saber a razão entre o total de quadradinhos que a camisa está representada para o total de quadradinhos da malha quadriculada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar quantos quadradinhos formam essa malha quadriculada. Para isso, basta que a gente saiba quantos quadradinhos eu tenho na horizontal e quantos quadradinhos eu tenho na vertical. Eu tenho ali 14 na horizontal e 8 na vertical. E aí, para saber o total de quadradinhos, basta multiplicar. 8 vezes 14, 112 quadrados no total. Agora a gente vai observar quantos quadradinhos formam essa camisa, que é formada por um tronco e suas duas mangas. Então ali, ó, isolando somente o tronco, eu tenho 6 quadradinhos na horizontal, 8 na vertical. 8 vezes 6 é igual a 48 quadrados. Agora vamos prestar atenção somente nas mangas. Olha ali, ó, a manga ali do lado esquerdo. Eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos inteiros. Então se eu multiplicar por 2, porque são duas mangas, a gente vai ter 6 quadrados. Agora observa comigo. Para formar essa manga, tem os quadrados que estão apenas a metade pintados. Então a gente vai contar quantos quadradinhos eu tenho somente com a metade. Quantas metades de quadrado eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Como são duas mangas, eu tenho 10 metades de quadrado. Cuidado aí, abençoado, não são 10 quadrados, são 10 metades. Se eu juntar essas 10 metades para formar um quadrado inteiro, eu vou ter quantos quadrados? Isso mesmo, 5 quadrados. Agora a gente só vai juntar todas essas informações. Eu tenho 48 quadrados no tronco e nas mangas eu tenho 11 quadrados. Os 6 inteiros e os 5 quadrados formados das metades. Somando agora 48 mais 11, eu tenho um total de 59 quadrados. O que ele queria que você respondesse? A razão entre o quadrado pintado e o total de quadrados da malha. Logo, então, a gente tem 59 está para 112. Vamos ver qual é a resposta correta? Letra A. Muito bem, tenho certeza que você acertou. Bora lá, questão de número 2, gente, é do projeto Conseguir. Você já reparou a moeda de 25 centavos? Não sei nem se vocês, da geração de vocês, lembram dessa moedinha aí. Essa aí é mais do meu tempo, mas enfim, desabafos à parte. Esta moeda foi cunhada em 1995 e apresenta um polígono regular com os vértices apoiada na circunferência. Muito bem, lá dentro da moedinha você consegue ver que tem uma figura? Legal, aquela figura, o nosso amigo da questão está dizendo que é um polígono. Não é qualquer polígono, é regular, ou seja, tem lados iguais. Vamos para a pergunta desse camarada. Neste caso, dizemos que o polígono está inscrito na circunferência. Muito legal, inscrito porque o polígono está do lado de dentro da circunferência. Continua. Logo, podemos afirmar que o nome do polígono e a medida aproximada do ângulo interno desse polígono é... Aí na letra A está dizendo assim, meu irmão, ó, heptágono e o ângulo é 51, hexágono e o ângulo é 52, octógono e o ângulo é 127, heptágono e o ângulo é 129. Vou te dar um tempo para te fazer, hein? Depois eu volto. Valeu!
Vamos lá então, ó. Se a gente olha para dentro da figura, você vai contar os lados. Vamos contar junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Um polígono que tem 7 lados tem esse nome bem bonitão aí, ó. Heptágono, ok? E se tem 7 lados, o nosso N, que é o número de lados, é 7. E a outra informação que o nosso amigão queria aí era saber qual é a soma dos ângulos internos. E tem uma formulinha, professor? Tem mesmo. A soma dos ângulos internos é N menos 2 vezes 180. Fazendo essa continha, no lugar do N a gente coloca o 7. 7 menos 2, 5. 5 vezes 180, a gente tem aí 900, ok? Muito bem. Dá uma olhada se tem alguma alternativa com 900. Não tem, porque o que ele quer é o ângulo interno, não é isso? E para achar o ângulo interno é fácil. Você vai pegar essa soma, que foi 900, e divide pelo número de lados. Dava até para a gente usar a fórmula direta. Fiz desse jeito para a gente revisar um pouco o que é soma dos ângulos internos, tá bom? E aí só é você fazer, ó, 900 dividido por 7 dá aproximadamente 128,57. Vamos arredondar para 129 graus e dá até para marcar a alternativa letra D. Sabia que tu tinha acertado, hein? Muito bem, gente boa. Chegamos então na questão de número 3. A ilustração abaixo, pode ser do lado, enfim, dá uma olhada na ilustração. O quadrado sombreado, qual é esse quadrado sombreado, professor? É esse que está mais escurinho aí, tá vendo ele? Representa uma unidade de área. O que significa? Que cada quadradinho já lá da nossa figura representa uma unidade de área. Ou seja, se você quer saber a área total, só é contar quantos quadradinhos tem lá dentro. Beleza? Mas a gente não vai fazer assim contando quadradinho não, tá? A gente vai separar essa figura para a gente poder revisar o que é a área, as áreas das figuras planas num todo, tá bom? Então a gente vai separar essa figura assim, ó. Deixa eu ler o restante da questão. A área da figura desenhada mede 23 unidades, 24, 25 ou 29. Ou tu separa em várias figuras, ou tu conta quantos quadradinhos tem, que tu vai ter a resposta. Tempo na tela para te resolver, meu irmão. Beleza pura, chegamos então na nossa resolução. Eu fiz assim, ó, não sei como tu fez, mas eu fiz assim. Eu dividi essa figura em várias partes. Coloquei ali um triângulo, aí tem 2 quadrados e tem 2 retângulos. Até pra gente revisar um pouquinho a área das figuras planas, beleza? Vou começar pelo triângulo. E a área do triângulo, lembra? Base vezes altura dividido por 2. A base, contei, tem 2 unidades.
A altura, 1, 2, 3, 4, 5. Então pronto, 2 vezes 5 dividido por 2, 5. Legal? Área do quadrado de número 1, que é esse quadradão aí, ó. Vou contar apenas um dos lados. Eu já vi que um lado tem 3 unidades. Lembra da área? Como é que se calcula a área de um quadrado? É o lado ao quadrado. Ou cereja, 3 ao quadrado, que vai dar... Muito bem, vou até falar em inglês, 9. E aí a gente tem o outro quadrado lá embaixo, tá vendo ele? Quadrado de número 2, o quadradinho menor. Aquele quadradinho ali, ó, área dele, L ao quadrado. E como é que faz pra gente calcular a área de um quadrado? Beleza, professor, pega o lado que é 2, eleva ao quadrado, deu 4. Aí os dois retângulos, vamos na sequência. Retângulo de número 1, base vezes altura. A base, ela tem 4 unidades, a altura tem 1 unidade. O que a gente faz agora? Fácil. 4 vezes 1, que vai dar 4. Já achei a área do primeiro retângulo. E o último, para a gente terminar. Base é 1, a altura é 2. Multiplicou, 2 vezes 1, 2. Só que eu quero a área total, né, meu irmão? A área da figura toda. E a área da figura toda? Soma tudo isso, o 5, o 9, o 4, o 4 e o 2. Isso é igual a 24 unidades. Resposta letra B. Muito bem. Ah, chegou a hora, legal. Sabe qual é a hora? É a hora do que aprendi hoje. Vamos ver o que a gente aprendeu hoje? Olha o professor Nilton, tão fofinho, né? Diz assim, ó. O que a gente aprendeu hoje, meu irmão? Aprendemos hoje sobre números racionais, representação, conversão, porcentagem. A professora Iris fez um bolo, vou já lá provar esse bolo. Falamos de razão entre grandezas, lembra do negócio que a gente foi lá para Figueiredo, fizemos aqui uma continha, grandezas inversamente proporcionais, unidade de medidas para medir distância muito grande e muito pequena, falamos de polígono, falamos de polígonos regulares e por último falamos de triângulo, pegando ali toda a área de figura plana. E aí, gostou do nosso aulão? Te espero no próximo, hein? Valeu, um abraço!